Você viu que nós estamos com um tema que é forte, né? Sob pressão. Hoje eu vou usar um PowerPoint de algumas ideias que me vieram para dizer a você uma frase: Deus se importa com as suas emoções. Quando a gente fala sobre pressão, eu fiquei pensando nessa pressão do medo. Claro que eu poderia abordar tantas outras emoções, mas eu cheguei a uma conclusão neste momento que o medo é uma das mais fortes pressões que nós estamos vivendo no mundo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algo interessante. Eu não consigo fugir de uma ideia de que a Bíblia mostra, por exemplo, José viveu sob pressão. A vida inteira de José foi sob pressão. Dá uma olhadinha para ver quanto medo estava ali. Pensa em Moisés. Pensa a pressão do medo na vida de Moisés, na mãe, no pai, desde criança, lutas, pressão do medo. Se pegar mais um aqui, Jesus, perseguição, pressão, desde o nascimento, pressão. Você olha para o Getsemane, pressão no Getsemane. Olha para a cruz, pressão. Quando você olha para isso, algo começa a mexer a sua vida. Então quero que você observe essa frase: Deus se importa com esta vida de pressão que você está vivendo. E você diz: Senhor, eu não tenho saída. Pressão. Não tem jeito. Todos estão sob pressão. Todos. Permanentemente. A vida é assim. Se você ligar a televisão, sabe que vai falar de pressão. Os países estão sob pressão. Muitos não dormiram esta noite nos países, os políticos, líderes mundiais. Há uma dor profunda humana. Se você ficar lendo as narrativas, você vai ficar assustado, porque elas são contraditórias o tempo todo. Eu só tenho certeza de uma coisa: o mundo inteiro está sob pressão do medo. O vírus gerou uma pressão no mundo. Medo. A guerra está gerando outra pressão no mundo. Medo. Qual a saída disso? Aí eu pensei numa frase: desative. Senhor, o senhor pode desativar essa pressão? Ou pelo menos aliviar as sensações de pressão? E aí que eu vou usar um texto que eu peguei. Eu usei ali 3 palavras, tudo com M: medo, morte, mentira. Interessante que o diabo trabalha sempre com M, né? Medo, morte, mentira, miséria, mediocridade, maledicência, malícia. Tem uma que eu não vou poder falar, mas é isso. O diabo rouba. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Eu quero que você observe esse texto, que aqui não vai dar para você ler, mas está Hebreus. Apareceu de uma letra ali que não está dando para ler, mas então está escrito ali, Hebreus 2,
De dia não dá para ver, né? À noite daria. 2, 14 e 15. Então, se quiser, anota aí. Hebreus, esse texto é Hebreus, a lógica está dando para ver mais. O 2, 14 e 15. Atenção, preste atenção muito nesse texto. Esse texto aqui, ele declara o seguinte: está falando sobre Jesus. Interessante que o texto de Hebreus está dizendo que Jesus, pela graça de Deus, ele provou a morte por todo homem. Está no versículo, se você olhar no versículo 9. Jesus Cristo provou a morte por todo ser humano. Ele provou a morte por você. Atenção, preste atenção nisso. Cristo provou a morte para você, por você. Ele provou a sua morte. Para ser mais direto, Jesus morreu a sua morte. Ele morreu a nossa morte. Agora você vai entender esse texto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Cristo, participou das mesmas coisas. Toda a pressão, Ele participou. Ele participou das mesmas coisas para que pela morte, a morte dele, aniquilasse, grave essa palavra, aniquilasse. Jesus aniquilou algo. Ele aniquilou o poder da maior pressão que existe sobre você. Então olhe para Cristo. Por isso que Hebreus vai depois dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Então ele aniquilou o que tinha o império da morte, com isso aniquila a pressão que está sobre você. É isso que eu quero que você observe, que tinha o império da morte, isso é o diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. O diabo tinha o império da morte. O problema é que continua a mentira, que ele continua com o império da morte. Claro que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia diz que há alguém que aniquilou o que tinha o poder e que tinha o império da morte. O diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não há nenhuma pressão maior do que ser escravo do medo. E aqui diz que o diabo, ele mantinha uma pessoa escrava do medo e do império da morte por toda a vida, desde o nascimento até o final. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Hebreus está dizendo, o livro de Hebreus, que há alguém que aniquilou aquele que tinha o poder da pressão. Quando eu olho esse texto, eu vejo que aqui está uma chave de cura para nós, da maior pressão que nós temos. Eu tenho conversado com as pessoas e tenho visto como é difícil mesmo isso. O diabo, ele trabalha com medo, ele trabalha com a mentira, ele trabalha querendo acusar você, mas ele vai pressionando você permanentemente. Você muitas vezes acredita na mentira dele, acredita nas narrativas dele, e aí você mantém escravo.
Ou você vai acreditar nessa servidão, ou vai colocar suas raízes nas promessas de Deus em Cristo, ou vai manter a vida da escravidão. Não é fácil fazer isso que eu estou falando, porque Jesus também sofreu no Getsemane esse impacto do império. Tanto que na cruz eles disseram, desce da cruz. Chegou até um ladrão do lado dizer, desce. Lá embaixo eles falam, desce. O diabo chegou e disse, desce. Desce porque tem uma coisa que vai acontecer aí, o que é? Ele vai pegar e destruir o poder daquele que tem o império do medo. Alguém disse, espera um pouco, mas o medo continua aí? O império continua aí? Mas você, quando lê a Bíblia, você sabe, que ele que tinha o poder para manter você escravo a vida toda, ele perdeu o poder, e você, em vez de viver no poder da servidão do medo, você vai viver no poder daquele que libertou você do medo dessa escravidão, desse império. Tanto que a Bíblia, nesse texto, se você ler, vai dizer que ele trouxe muitos filhos, ele se tornou autor da salvação e trouxe filhos à glória. Olha, interessante. Ele trouxe filhos à glória. Ele tirou você do império da morte, do medo, e colocou você no reino da glória. Se você me perguntasse teologicamente agora o que é glória, eu vou responder numa frase: glória é desfrutar de Deus. Glória é desfrutar de Deus. Viver debaixo do império da servidão, da morte, é você desfrutar do medo. Glória é desfrutar de Deus. Nós precisamos, aqui você vai querer saber como é que eu faço para não viver nesse império e viver neste reino. Descobrir esse jeito de viver. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. Gente, essa é uma pressão permanente que está aí. Somos humanos, somos seres terráqueos, temos fragilidade, nossos corpos têm prazo de validade, o tempo corre. E você me diz, como? Como que isso se torna uma verdade na minha vida? Eu estava dizendo a semana passada que faleceu um irmão que foi uma bênção para o meu crescimento em Deus, chamado Paulo César Bornelli. Eu recebi essa semana um áudio dele, antes do falecimento, passei até para o pastor, e ele falou sobre esse texto, que ele se apaixonou pela ideia de encontrar com Cristo e o império da morte foi tirado. Mas ele criou, e uma vez ele passou isso para mim olhando esse texto, nunca eu me esqueço, ele diz: você imagine um moribundo com um ferrão mortífero, ele voa, ele está aqui voando, então se ele estiver aqui, todo mundo é capaz de sair embora e ninguém vai ficar aqui com medo desse moribundo, que ele está livre, poderoso.
você tem medo. Mas você imagina se eu provasse para você que eu tirei o ferrão dele, ele não tem mais o ferrão da morte. Aí ele continua aqui. Se você acredita o que eu acabei de falar, que ele não tem mais o ferrão, você está pouco ligando. É capaz de você fazer até uma cosquinha na barriga dele. Porque o ferrão da morte foi tirado. Aí o Paulo disse, é assim que Cristo fez. Ele pegou e tirou o ferrão da morte. Só que o diabo continuou voando. Aí você vai viajar e diz, toma cuidado, eu vou te matar hoje. Tem uma enfermidade aí, ó, está morrendo todo mundo, agora é sua vez. Ele continua voando. Você crê no que a Bíblia diz? Ou você crê no que o diabo diz? Você acha que ele tem o poder de manter você no império da morte? Ou você crê naquilo ali, olha, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Aí que entra a fé. Senhor, a minha vida está em tuas mãos, minha história está em tuas mãos, minha existência está em tuas mãos. Eu vivo, vê que mudou a pressão. O moribundo que pressionava você, perdeu o poder de pressionar você. Onde está a sua fé? O texto diz que ele trouxe filhos à glória. Por isso que eu digo que é muito interessante a Bíblia, né? A Bíblia vai dizer assim, quer ver? Eu vou colocar, como que eu faço para isso? Primeiro ponto que eu quero abordar, vou ser bem rápido agora. Alinhe o amor. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. O que eu preciso? Entrar e mergulhar no amor de Deus. Não deixe as suas raízes estarem no medo e nas pressões. Se envolva com o amor. A Bíblia diz, no amor não há medo. O perfeito amor, e o perfeito amor é o amor de Deus. É o amor de Cristo. Sob pressão você diz, Senhor, inunda-me no teu amor. Inunda a minha família no teu amor. Inunda minhas emoções no teu amor. Deixa-me perder no teu amor. Batiza-me com o teu amor. Teu perfeito amor, Senhor. Ele não está dizendo que não há medo. O medo há. Mas ele lança fora. O medo virá sobre você. O moribundo vai continuar pressionando. Mas eu não vivo no que o diabo diz. Eu vivo no que Deus é. E Ele me ama. Eu vivo no amor de Deus. Viver em Deus é este viver diário. Eu estava estudando isso. O maná significa aquilo que é. E o povo de Israel tinha que comer todo dia aquilo que é. Aquilo que é aquilo que Deus está dando. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é aquele que é. Então quando aquilo que é se junta com aquele que é, você se torna aquilo que Deus quer que você seja. Você tem que viver no alimento diário da vida de Cristo, que é o amor de Deus por você. Ele é o amor que te abraça, que te levanta. O que eu faço? Sob pressão, alinhar a vida no amor de Deus, o perfeito amor de Deus, crescer no amor de Deus, aprender o amor de Deus, experimentar o amor de Deus, mergulhar no amor de Deus, o tempo todo. Alinhar a totalidade da vida com Deus. E o mesmo Deus de paz
paz, paz, paz. Deus injeta você a vida de paz, amor e paz, a totalidade da paz na totalidade da vida. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mergulhe neste agir da paz de Deus que santifica você, que rompe as culpas, e todo o vosso espírito e alma, o seu psiquismo e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você carrega uma paz que flui na esperança do que Deus tem, do que Deus pode, do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus quer. É a totalidade da vida em Deus. E mais, deixa Deus remover os entulhos interiores, nele fostes ensinados a remover. Jesus diz: aprendei de mim, nele fostes ensinados a remover, aprendei de mim. Deixa Deus remover as pressões, os cansaços, as opressões. Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. Vida anterior é a escravidão do medo, é o império do medo. O velho homem que se corrompe a sabor das concupiscências enganosas, é a vida da mentira, do medo, da morte, da maledicência, da miséria, da mediocridade, da mesmice. É você entrar no novo de Deus, remover todos os entulhos da alma. Sabe o que eu estou dizendo para você? E renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Senhor, muda a minha mente. Senhor, tira as amarras da escravidão do velho Egito e planta as minhas raízes nas tuas promessas, como cantamos esta manhã. Tuas promessas são incomparáveis. E me revista dessa saúde de Cristo, dessa vida de Cristo, desse entregar-me a Cristo. Por quê? Porque eu fui criado em Cristo, na justiça, na santidade e na verdade. Eu comecei dizendo que o diabo tem o poder ele quer dizer que tem o poder da morte, mas é mentira já, porque ele não tem mais. Mas a Bíblia fala que eu tenho que andar na verdade, e a verdade é Cristo, a verdade é o que Ele fala. Então isso gera em mim um desativar dessa pressão excessiva da morte. Ouça mais a palavra, ouça mais o Espírito, ouça mais o amor, ouça mais a verdade, ouça mais Cristo. Ouça mais esse criado segundo Deus. O Senhor tem uma vida criado segundo Deus. Deus quer arrancar você desse território, deste império do mundo, que é o império da morte, para que você esteja no reino da vida, no reino do amor, no reino da paz, no reino da esperança, no reino das possibilidades de Deus, mesmo no meio das piores coisas que temos que passar. Deixe-se trabalhar pelo Espírito de Cristo. Deixe-se trabalhar pelo Espírito de Deus quando você está sob pressão. Senhor, minhas emoções precisam do toque do Teu Espírito. Senhor, traga a Tua luz nas escuridões da alma, na noite escura da alma, como disseram os místicos. Senhor, brilhe a luz de Cristo. O Senhor é a luz. O Senhor que disse: haja luz, e brilhou em nossos corações, haja luz em nossos pensamentos, em nossa memória, nos territórios interiores. Deixe-se trabalhar pelo Espírito Santo nas suas emoções que estão sob pressão. Veja, estou falando do amor, estou falando da totalidade da paz, estou falando do Espírito Santo operando comunhão no Espírito Santo. Gente, nós precisamos praticar o que falamos.
Eu fui criado na igreja desde criança. Eu sempre digo que eu sou aquele que começou às 6 da manhã na vinha do Senhor. E desde criança, todos os pastores, quando pregam, terminaram sempre o culto assim: a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Se tivesse uma máquina de contar quantas vezes eu vi isso numa igreja, eu acho que ia dar muita coisa. Mas a gente faz isso uma frase. A gente precisa parar nessa vida que estamos vivendo de ter frases evangélicas. Nós precisamos viver isso. Então eu queria convidar vocês a dizer: Senhor, nós ouvimos aqui: comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Senhor, eu preciso dessa comunhão crescente nas minhas emoções. Me ensina a viver isso na prática, na realidade. Não seja fraseologia do evangeliquez. Eu quero alguma coisa que seja real na minha emoção, nos meus neurônios. Eu quero a comunhão do Espírito Santo, que exorciza toda a pressão do medo. Porque, gente, se você não viver isso, tem um moribundo do medo dizendo: não. Aí os pais estão com medo por causa dos filhos. Tem gente que não dorme direito. Medo por causa dos netos. Medo por causa da vida econômica. Tem gente que vai falar de guerra, já sente medo. São dores terríveis, enfermidades, e as dívidas, o preço que sobe, e a inflação, o medo de perder, o medo de doença, o medo da morte. Gente, são pressões de todos os lados. Senhor, qual a saída? Deixe-se trabalhar pelo Espírito Santo em suas emoções. Espírito Santo, eu estou precisando disso diariamente, hora por hora, minuto a minuto. A tua luz, Cristo, comunhão no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que conserve em paz, plena paz, aquele que está em ti. Buscar a vontade de Deus, sabe? Plantar a vida na vontade de Deus. Senhor, a tua vontade é soberana na minha vida, a tua soberania na minha vida, a tua soberania na minha história. Não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo, eu quero estar alinhado com a tua vontade. Em toda e qualquer situação, a tua vontade. Não sei quantos leram um livrinho chamado Refúgio Secreto, de Catherine Boom. Eu conheci a casa dela lá na Holanda, em Haarlem, lugar inspirador. Refúgio Secreto, tem até um filme. Quando as bombas começaram a cair sobre a Holanda, na Segunda Guerra, ela foi tentar entrar embaixo de uma mesa e disse para a avó: onde é mais seguro estar na guerra? Sabe o que ela disse? A avó disse para ela: só tem um lugar seguro, é você estar dentro da vontade de Deus. Ela nunca esqueceu disso. Fica dentro da vontade de Deus. Eu quero dizer para você hoje isso. Sob pressão, tem um lugar seguro para você, dentro da vontade de Deus, para a sua vida, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua história. O único lugar seguro é dentro da vontade de Deus. Sob pressão. Deixe-se trabalhar para o Espírito Santo. Senhor, alinhe a minha vida com a tua vontade. Gente, nós precisamos viver na prática, se remover, renovar, revestir permanentemente, remover todo esse negativismo que está aí, pressão, remover todos esses pensamentos limitantes, pressão,
remover toda essa mentalidade fixa, amarrada aqui, a gente fica dando volta na gente mesmo e nos problemas, dando volta em círculos, porque a gente não pega as asas do Espírito para voar em direção à plenitude da vontade de Deus, ao querer de Deus, à vida de Cristo, à paz de Cristo. Eu quero dizer para você, nós precisamos remover esses entulhos, resíduos mentais da alma rapidamente para libertar esse caminho de pressão, sabe, essas algemas, essa agressividade que a gente começa a agredir a gente mesmo, essa passividade que a gente não toma atitude de uma fé genuína, sabe, que rompe as desculpas e diz: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, dá-me atitudes de vitória em Cristo Jesus. Eu quero me revestir da saúde de Cristo, da proteção de Cristo, da força de Cristo, em todas as áreas da minha vida. Eu sei que estamos sob pressão, mas nós estamos em Cristo, e é essa a diferença que vai mudar você. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado porque o Senhor Jesus nos libertou do império da servidão do medo. Estamos sob pressão, mas estamos num território de vitória da Tua graça e do Teu amor perfeito. Alinha nossa vida contigo. Toca teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Quem recebe, crê, diz amém.